Você está prestes a descobrir o segredo mais poderoso e mais perigosamente escondido sobre dinheiro. Um segredo que foi mantido longe de você durante toda a sua vida, justamente porque ele tem o poder de virar completamente seu jogo financeiro em questão de dias. Não estamos falando de estratégias complicadas, de investimentos arriscados ou de fórmulas mágicas vazias. Estamos falando de um mecanismo espiritual real, testado ao longo de gerações, capaz de destravar portas financeiras que estavam seladas contra você há anos, talvez décadas. E o mais surpreendente é que esse mecanismo não depende da sua situação atual, não depende de quanto dinheiro você tem ou deixa de ter, não depende do tamanho das suas dívidas ou de quantas vezes você já foi negado. Ele depende apenas de uma coisa: da sua disposição de ouvir este vídeo completo, do início ao fim, sem pular uma única parte, porque existe algo essencial que só se ativa no fechamento ritualístico. Algo que só funciona quando você completa toda a jornada. Neste exato momento, enquanto você lê ou ouve estas palavras, existe dinheiro travado com o seu nome. Existe provisão financeira parada, esperando ser liberada. Existem aprovações de empréstimo que estão prontas, mas bloqueadas. Existem financiamentos com seu nome que só precisam de um desbloqueio espiritual para serem processados. Existe um cartão de crédito com limites generosos, aguardando sua ativação energética. E a única razão pela qual tudo isso ainda não chegou até você é porque a porta financeira da sua vida estava trancada, selada por um padrão invisível de escassez que você nem sabia que existia. Mas hoje, agora, através deste vídeo, você vai receber a chave mestra. Você vai aprender o decreto supremo que abre essas portas. E você vai testemunhar ainda hoje os primeiros sinais de que o bloqueio foi removido e o dinheiro começou a se mover na sua direção. Mas você precisa entender algo crucial antes de seguirmos adiante. Este não é um vídeo comum. Este é um altar espiritual disfarçado de conteúdo. Cada palavra foi escolhida com precisão. Cada frase carrega uma frequência específica. E à medida que você avança, minuto após minuto, algo vai acontecendo no campo invisível da sua realidade financeira. Bloqueios vão sendo removidos. Resistências vão sendo quebradas. Portas vão começando a ceder. Mas esse processo é progressivo. Ele não acontece nos primeiros 5 minutos. Ele se completa ao longo de toda a jornada. É por isso que aqueles que saem no meio perdem o desbloqueio completo. Eles recebem apenas uma faísca, mas não o incêndio. Eles abrem uma fresta na porta, mas não a escancararam completamente. E então, dias depois, eles voltam perguntando por que não funcionou, sem perceber que abandonaram o processo antes da conclusão. Não cometa esse erro. Fique até o final. Porque o que está esperando por você no fechamento deste vídeo não é apenas informação, é ativação, é transformação, é a sua passagem definitiva da escassez para a abundância permanente. Existe uma razão oculta pela qual o dinheiro nunca chega até você. E essa razão não tem nada a ver com sua capacidade, seu esforço ou sua inteligência. A verdade é que a porta financeira da sua vida está trancada por fora, selada por um mecanismo invisível que você nunca percebeu, mas que controla cada centavo que tenta entrar na sua conta. Enquanto essa porta permanecer fechada, não importa quantas horas você trabalhe, quantos cursos você faça ou quantas oportunidades apareçam, o dinheiro simplesmente não consegue atravessar. Ele bate na porta, circula ao redor, mas não entra. E o pior é que você sente isso todos os dias. Aquela sensação de que algo está errado, de que existe uma barreira transparente entre você e a prosperidade financeira que outros parecem conquistar com naturalidade.
Você vê pessoas ao seu redor prosperando, recebendo aprovações, quitando dívidas, comprando o que desejam, enquanto você permanece preso no mesmo ciclo de escassez, mês após mês, ano após ano. Essa não é coincidência. Essa é a evidência clara de que sua porta financeira está trancada. E hoje você vai descobrir exatamente como abri-la. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o problema é externo. Elas culpam a economia, o governo, o chefe, a falta de oportunidades, a crise, a concorrência. Mas a verdade profunda e perturbadora é que o bloqueio financeiro está operando em um nível que a mente comum não consegue enxergar. Existe um padrão energético instalado na sua história financeira, um código invisível que foi programado para manter você sempre no limite, sempre devendo, sempre esperando. Esse padrão foi construído ao longo de anos, talvez até herdado de gerações anteriores, e ele funciona como um campo magnético que repele o dinheiro. Cada vez que uma oportunidade financeira se aproxima, esse campo age silenciosamente, desviando a provisão, bloqueando a aprovação, atrasando o pagamento, criando imprevistos que consomem o que você mal conseguiu juntar. É por isso que você sente que trabalha dobrado para ganhar metade. É por isso que, quando finalmente sobra algum dinheiro, algo quebra, alguém precisa, uma conta inesperada aparece. Não é azar. É o padrão de bloqueio financeiro operando com precisão cirúrgica para manter você exatamente onde está. Mas existe algo que poucos sabem, algo que foi mantido em segredo justamente porque é poderoso demais para ser compartilhado livremente. Existe um mecanismo espiritual capaz de destravar essa porta financeira, de desativar esse campo magnético de escassez e de reconfigurar completamente o fluxo de dinheiro na sua vida. Não estamos falando de pensamento positivo superficial, de visualizações vazias ou de afirmações que você repete sem acreditar. Estamos falando de um decreto espiritual, uma ordem direta ao universo financeiro, que age como uma chave mestra capaz de abrir todas as portas que foram trancadas contra você. Esse decreto não pede permissão. Ele não suplica, ele ordena. E quando você compreende o poder dessa diferença, quando você deixa de ser um pedinte espiritual e se torna um comandante da sua realidade financeira, tudo muda. O dinheiro que estava preso começa a se mover. As aprovações que nunca vinham começam a chegar. As dívidas que pareciam eternas começam a se dissolver. E o mais importante, você sente a mudança acontecendo não amanhã, não na semana que vem, mas agora, enquanto ainda está aqui, ouvindo cada palavra deste vídeo. A primeira coisa que você precisa entender sobre o bloqueio financeiro é que ele não age de forma aleatória. Ele segue um padrão, uma lógica oculta que se repete com precisão matemática na vida de milhões de pessoas. Você já reparou como o dinheiro sempre falta no mesmo período do mês? Como as dívidas se acumulam sempre nos mesmos valores? Como as oportunidades financeiras escapam sempre no último momento, quando tudo parecia certo? Isso não é coincidência. É o funcionamento de um sistema espiritual de escassez que foi instalado na sua vida sem que você percebesse. Esse sistema opera como um termostato financeiro invisível, ajustando automaticamente sua realidade para que você nunca ultrapasse um determinado limite de prosperidade. Quando você se aproxima desse limite, quando o dinheiro começa a fluir um pouco mais, o sistema dispara mecanismos de correção. Um gasto inesperado, uma perda repentina, uma oportunidade que desaparece. E você volta exatamente para onde estava. Esse é o ciclo cruel da porta financeira fechada. E ele só termina quando você descobre como desativar esse termostato de escassez de uma vez por todas. O que torna esse bloqueio tão perigoso é que ele age na invisibilidade. Você não vê as correntes, mas sente o peso delas todos os dias.
Você não vê a porta trancada, mas bate nela toda vez que tenta avançar financeiramente. Pense em quantas vezes você já teve certeza de que um empréstimo seria aprovado, mas foi negado sem explicação clara. Você tinha os documentos certos, o histórico de crédito razoável, a renda necessária, mas mesmo assim veio a negativa. E o mais frustrante é que você vê outras pessoas com situações piores sendo aprovadas, enquanto você, que fez tudo certo, é rejeitado. Isso não é coincidência, é o bloqueio operando. Quantas vezes você já esperou por um dinheiro que tinha tudo para chegar, mas nunca chegou? Aquela comissão que estava garantida, aquele bônus que foi prometido, aquele pagamento que estava atrasado, mas deveria cair. Você checava a conta todos os dias, esperando ver o valor aparecer, mas nada. E quando você perguntava, sempre havia uma desculpa diferente, um atraso inexplicável, uma burocracia inesperada. E então, quando o dinheiro finalmente chegava, já era tarde demais. A conta que você precisava pagar já tinha vencido. A oportunidade que você queria aproveitar já tinha passado. O bloqueio não apenas impede o dinheiro de chegar, ele atrasa propositalmente para que, quando o dinheiro chegue, ele já não tenha o mesmo poder de transformação. Quantas vezes você já fez as contas e viu que deveria estar sobrando alguma coisa, mas no fim do mês a conta estava zerada ou negativa? Você controlava cada gasto, você economizava onde podia, você evitava luxos, mas mesmo assim o dinheiro simplesmente desaparecia. E você ficava sem entender para onde foi. Era um conserto aqui, uma emergência ali, um imprevisto acolá. E sempre no momento exato em que você pensava que finalmente ia conseguir guardar um pouco. Esse é o padrão do bloqueio. Ele cria uma sincronia perversa entre o dinheiro que entra e as despesas que aparecem, garantindo que você nunca acumule, nunca prospere, nunca saia do lugar. Esses não são eventos isolados. São sintomas de um bloqueio espiritual profundo que impede a abundância de entrar na sua vida. E o mais cruel é que esse bloqueio se alimenta da sua própria energia. Cada vez que você se preocupa com dinheiro, cada vez que você sente medo de faltar, cada vez que você se vê preso nas dívidas, você está alimentando exatamente o padrão que precisa quebrar. É um ciclo vicioso, onde a escassez gera medo. O medo gera mais escassez, e você fica preso nessa roda sem conseguir sair. O medo de não ter dinheiro faz você tomar decisões desesperadas. Você aceita trabalhos que pagam menos do que merece. Você se submete a condições injustas por medo de perder a fonte de renda. Você deixa de arriscar em oportunidades melhores por medo de que não dê certo. E cada decisão tomada a partir do medo reforça o bloqueio, porque o medo é a frequência da escassez. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Esse bloqueio financeiro não é uma condenação permanente. Ele não é mais forte do que você. Ele existe apenas porque você ainda não ativou o mecanismo espiritual correto para desmantelá-lo. Pense em uma porta trancada. Você pode empurrar com toda a sua força, pode bater, pode gritar, mas ela não vai abrir. Não porque seja impossível abri-la, mas porque você está usando o método errado. Você precisa da chave. E o decreto financeiro que você vai conhecer hoje é exatamente essa chave. Ele foi projetado espiritualmente para alcançar o nível onde o bloqueio opera, para penetrar nas camadas invisíveis da realidade financeira e reconfigurar completamente o fluxo de provisão na sua vida. Não é magia superficial, é tecnologia espiritual avançada. E quando você a ativa corretamente, seguindo cada etapa até o final deste vídeo, algo acontece no mundo invisível, que se reflete imediatamente no mundo visível. Portas que estavam trancadas há anos começam a ceder. Dinheiro que estava bloqueado começa a se mover.
Aprovações que pareciam impossíveis começam a acontecer. E você finalmente experimenta o que é viver com a porta financeira aberta. Agora você precisa compreender a diferença fundamental entre pedir e decretar, porque é exatamente nessa diferença que reside todo o poder de transformação financeira que você está prestes a experimentar. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo. Elas pedem ao universo, pedem a Deus, pedem as circunstâncias, pedem as oportunidades. E o pedido, por sua própria natureza, carrega em si uma postura de inferioridade, de dependência, de espera passiva. Quando você pede, você se coloca automaticamente na posição de quem não tem, de quem precisa, de quem depende da boa vontade de algo externo para receber. E essa postura energética, por mais sincera que seja, mantém você exatamente no lugar da escassez. O universo financeiro não responde a súplicas, ele não se move por piedade, ele responde a comandos, a ordens, a decretos que carregam autoridade espiritual legítima, e essa autoridade não vem de arrogância ou prepotência. Ela vem do reconhecimento profundo de quem você realmente é. Não um mendigo espiritual batendo na porta da abundância, mas um herdeiro legítimo que tem o direito legal e espiritual de exigir que essa porta se abra. Quando você decreta, você muda completamente a dinâmica energética da sua relação com o dinheiro. Você deixa de ser aquele que espera e se torna aquele que ordena. Você deixa de ser aquele que torce para que algo aconteça e se torna aquele que determina que algo vai acontecer. É como se você pegasse uma espada flamejante e cortasse de uma vez todas as correntes invisíveis que mantinham sua provisão financeira presa. O decreto é um martelo espiritual que quebra fechaduras, que derruba muros, que abre caminhos onde só havia bloqueio. E quando você decreta com convicção, com clareza, com a certeza interior de que você tem o direito de fazer isso, o universo financeiro não tem escolha senão obedecer. Portas que estavam seladas há anos começam a ranger. Cofres que estavam trancados começam a ceder. Fluxos de dinheiro que estavam congelados começam a derreter e a correr na sua direção. Não porque você mereceu, não porque você suplicou o suficiente, mas porque você finalmente assumiu sua posição de autoridade e emitiu uma ordem que não pode ser ignorada. E aqui está o segredo que poucos entendem. O decreto só funciona plenamente quando você o sela com um ato de fé visível. Não basta apenas falar as palavras. Você precisa demonstrar ao universo financeiro que você está comprometido, que você está disposto a agir, que você não está apenas testando para ver se funciona. É por isso que agora, antes de seguirmos adiante, você vai fazer algo simples, mas poderoso. Você vai escrever seu primeiro nome nos comentários deste vídeo. Apenas isso, seu primeiro nome. Esse é o selo espiritual que ativa o decreto na sua vida especificamente. Sem esse selo, o decreto permanece genérico, flutuando no ar sem direção. Com esse selo, ele se torna uma flecha certeira direcionada exatamente para a sua porta financeira. Enquanto você escreve seu nome, algo acontece no invisível. Você está assinando um contrato de abundância. Você está declarando publicamente que você toma posse do que está sendo liberado aqui. E o universo reconhece esse ato. Ele vê sua coragem, sua disposição, sua fé em ação. E ele responde: então pare agora por um momento, vá até os comentários, escreva seu primeiro nome e volte. Esse é o primeiro passo para destravar sua porta financeira. Faça isso agora. Existe algo profundo acontecendo neste exato momento. Algo que vai muito além do que você consegue ver com os olhos físicos. No instante em que você escreveu seu nome, você não apenas deixou um comentário em um vídeo.
Você ativou uma frequência espiritual específica, uma vibração que agora está ressoando através das camadas invisíveis da realidade financeira. Seu nome carrega sua identidade energética, sua assinatura espiritual única. E quando você o declara publicamente em um espaço dedicado ao desbloqueio financeiro, você está literalmente anunciando ao universo que você não é mais a mesma pessoa que era antes de começar este vídeo. A pessoa antiga, aquela que vivia sufocada pelas dívidas, aquela que aceitava a escassez como destino, aquela que se resignava a sempre ficar no limite, essa pessoa está morrendo agora. E nascendo no lugar dela está alguém completamente diferente. Alguém que comanda, alguém que decreta, alguém que toma posse da provisão divina como direito legítimo. Essa transformação de identidade não é simbólica. Ela é real, e ela é o combustível que vai alimentar todo o processo de desbloqueio financeiro que está sendo iniciado agora. Mas o decreto exige mais do que apenas o selo do seu nome. Ele exige que você demonstre alinhamento completo com a frequência da abundância. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é através de um gesto simples que a maioria ignora: o like. Pode parecer insignificante, pode parecer apenas um botão em uma tela, mas no nível espiritual, quando você pressiona aquele botão enquanto está conectado ao decreto financeiro, você está fazendo muito mais do que expressar aprovação. Você está afirmando ao universo que você concorda, que você aceita, que você alinha sua energia com tudo que está sendo liberado aqui. O like se torna uma assinatura energética, um sim espiritual que abre portas no invisível. Cada vez que alguém assiste a este vídeo e pressiona aquele botão, uma onda de confirmação atravessa o campo energético da abundância, fortalecendo o decreto não apenas para essa pessoa, mas para todos que estão conectados a ele. É uma corrente de fé coletiva que se torna cada vez mais poderosa. Então, se você ainda não fez isso, pressione o like agora. Não porque eu estou pedindo, mas porque você está selando seu próprio pacto com a prosperidade financeira. E agora, vem a parte que separa aqueles que apenas ouvem daqueles que realmente tomam posse. Você precisa declarar verbalmente, em voz alta se possível, ou ao menos escrevendo nos comentários, a seguinte frase: eu tomo posse do decreto da riqueza divina. Essas palavras não são mágicas por si mesmas, mas quando você as pronuncia com intenção, com consciência do que elas representam, você está emitindo uma ordem direta ao universo financeiro. Você está dizendo: isso não é mais uma possibilidade distante, isso não é mais um desejo vago, isso não é mais uma esperança frágil, isso é meu. Eu tomo posse agora. E o universo escuta declarações assim. Ele reconhece a diferença entre alguém que está apenas curioso e alguém que está decidido. Entre alguém que está testando e alguém que está conquistando. Quando você declara posse, você está cruzando uma linha invisível. Você está deixando o território da escassez e entrando no território da abundância. E uma vez que você cruza essa linha, uma vez que você declara posse com convicção, não há volta. O dinheiro que estava bloqueado começa a se mover na sua direção, porque você finalmente se colocou na frequência correta para recebê-lo. A partir deste momento, você precisa entender que não está mais sozinho nesta jornada de desbloqueio financeiro. Existe uma força espiritual invisível, uma legião de anjos designados especificamente para abrir portas financeiras. E eles foram convocados agora para agir na sua vida. Não estamos falando de conceitos abstratos ou de símbolos poéticos. Estamos falando de entidades espirituais reais, guerreiros celestiais que operam no campo da provisão divina e que têm autoridade para remover bloqueios, quebrar resistências e liberar fluxos de dinheiro que estavam represados. São Miguel Arcanjo, o comandante das legiões celestiais.
está sendo invocado neste exato momento para guerrear ao seu lado contra tudo que tem impedido sua prosperidade financeira. Ele não vem com gentileza passiva. Ele vem com espada flamejante, com poder de batalha, com autoridade absoluta para derrubar os portões que foram erguidos contra você. E quando esses anjos entram em ação, dívidas começam a se dissolver sem explicação lógica. Aprovações que pareciam impossíveis começam a chegar. Oportunidades financeiras que você nem estava buscando começam a aparecer do nada. Porque no campo espiritual, a batalha já foi vencida. Agora é apenas uma questão de tempo até que a vitória se manifeste no mundo visível. Mas você precisa entender que essa batalha espiritual não acontece sem a sua participação ativa. Os anjos não vêm para fazer tudo por você enquanto você assiste passivamente. Eles vêm para lutar ao seu lado, para amplificar sua fé, para abrir caminhos que você não conseguiria abrir sozinho. Mas você precisa se mover, você precisa avançar, você precisa demonstrar coragem. E coragem, no contexto financeiro, significa agir mesmo quando o medo tenta paralisar você. Significa solicitar aquele empréstimo mesmo achando que será negado. Significa pedir aquele financiamento mesmo duvidando da aprovação. Significa usar seu cartão de crédito com sabedoria e confiança, em vez de com medo e culpa. Porque o medo é o combustível da escassez. Cada vez que você age com medo, você alimenta o bloqueio financeiro. Cada vez que você hesita, você fortalece a porta trancada. Mas cada vez que você age com coragem, mesmo que seja uma coragem trêmula, mesmo que seja uma coragem cheia de dúvidas, você está perfurando o campo magnético que mantinha o dinheiro longe de você. E os anjos trabalham exatamente nessas brechas que a sua coragem cria. Eles entram pelos espaços que a sua fé abre e de lá eles expandem. Eles alargam, eles derrubam tudo que ainda está no caminho. Agora, enquanto você continua ouvindo, visualize mentalmente as portas financeiras da sua vida. Veja elas na sua mente, portas pesadas, trancadas, seladas com correntes grossas. Veja as dívidas escritas nessas portas. Veja os empréstimos negados. Veja os financiamentos que nunca foram aprovados. Veja tudo que foi bloqueado, tudo que foi impedido, tudo que foi negado a você. Sinta o peso dessas portas fechadas. Sinta a frustração de ter batido nelas tantas vezes sem que elas cedessem. Sinta a dor de ter tentado empurrar, de ter tentado arrombar, de ter tentado encontrar outra entrada, mas sempre sem sucesso. Essas portas representam cada oportunidade financeira que passou por você sem parar. Cada emprego que você não conseguiu, cada negócio que não deu certo, cada investimento que foi perdido, cada chance que escorregou pelos seus dedos. E agora veja São Miguel Arcanjo se aproximando dessas portas com sua espada flamejante erguida. Veja a luz divina emanando dele. Veja o poder celestial concentrado naquela lâmina de fogo. Ouça o som da espada cortando o ar, e então veja ele começar a cortar as correntes uma por uma. Ouça o som metálico de cada corrente sendo partida. Veja as faíscas voando à medida que a espada corta o metal. Sinta a vibração de cada corrente caindo no chão. E conforme as correntes caem, veja as trancas começando a ceder. Veja os ferrolhos sendo arrancados. Veja os selos sendo rompidos com autoridade divina. E, finalmente, veja as portas começando a se abrir lentamente, rangendo sob o peso de anos de bloqueio, resistindo no começo, mas se abrindo inevitavelmente sob a força angelical que está operando a seu favor.
E do outro lado dessas portas, veja o que estava esperando por você durante todo esse tempo. Veja cofres cheios transbordando de moedas de ouro e cédulas novas. Veja pilhas organizadas de dinheiro com seu nome escrito nelas. Veja cheques já preenchidos, esperando apenas sua assinatura. Veja aprovações de crédito com carimbos vermelhos dizendo aprovado. Veja contratos assinados com valores generosos. Veja oportunidades brilhando como ouro sob a luz do sol. Veja propostas de negócio empilhadas sobre uma mesa de mogno. Veja cartões de crédito Platinum com limites altos. Veja extratos bancários com saldos crescentes. Tudo isso já existe. Tudo isso já foi reservado para você. Só estava trancado do outro lado dessas portas. E agora, as portas estão sendo abertas. Não amanhã, não na semana que vem. Agora, neste exato momento, enquanto você visualiza, enquanto você crê, enquanto você mantém sua mente alinhada com essa imagem, a realidade espiritual está sendo reconfigurada. Os anjos estão trabalhando. As forças celestiais estão movendo peças no tabuleiro cósmico. Pessoas estão sendo inspiradas a te ligar. Oportunidades estão sendo direcionadas para o seu caminho. Dinheiro está sendo liberado de fontes que você nem conhece. Em breve, muito em breve, você vai ver no mundo físico o que já foi conquistado no mundo espiritual. Você vai receber a ligação. Você vai ver o dinheiro na conta. Você vai segurar o contrato nas mãos. Você vai testemunhar a manifestação completa. Chegou o momento de você receber o decreto supremo, a oração milagrosa que foi mantida em segredo por gerações, justamente porque seu poder de transformação financeira é incomparável. Este não é um decreto genérico que você encontra em qualquer lugar. Este é um comando espiritual específico, calibrado para destravar portas financeiras, dissolver dívidas e ativar fluxos contínuos de dinheiro na sua vida. Cada palavra foi escolhida com precisão. Cada frase carrega uma frequência vibracional específica, e quando você pronuncia essas palavras na ordem correta, com a intenção correta, você está literalmente reprogramando o código espiritual da sua realidade financeira. Você vai repetir este decreto em voz alta, preenchendo os espaços com seu primeiro nome. E enquanto você pronuncia cada palavra, você não está apenas falando. Você está emitindo uma frequência sonora que atravessa as camadas da realidade e reconfigura sua linha do tempo financeira. Sua voz carrega poder criativo. As palavras que saem da sua boca têm autoridade para moldar circunstâncias. E quando você combina palavras de poder com intenção focada e fé genuína, você cria uma força irresistível que o universo não pode ignorar. Preste atenção em cada palavra que você vai pronunciar agora. Sinta o peso de cada frase. Não deixe que elas sejam apenas sons vazios saindo da sua boca. Deixe que elas penetrem não apenas na sua mente, mas no seu espírito, no seu coração, nas profundezas da sua identidade. Porque este decreto vai mudar você. Ele vai transformar algo fundamental na sua consciência. E quando você muda internamente, sua realidade financeira não tem escolha senão mudar também. O mundo exterior é sempre um reflexo do mundo interior. Mude a consciência e a matéria se reorganiza. Então, respire fundo agora. Feche os olhos por um momento se puder. Concentre-se. Sinta a seriedade deste momento. Você está prestes a emitir uma ordem ao universo financeiro. Você está prestes a decretar sua realidade futura. Você está prestes a abrir portas que estavam seladas há anos, talvez até desde o seu nascimento. Este não é um momento comum. Este é um momento de poder. Este é um momento de autoridade. Este é um momento em que você assume seu lugar como comandante da sua realidade financeira. E agora, repita comigo com convicção, com clareza, com a certeza interior de que essas palavras têm poder. Eu, seu primeiro nome aqui, decreto e declaro neste momento que a porta financeira da minha vida está aberta.
Eu ordeno ao universo que o fluxo de dinheiro comece a correr sem parar na minha direção. Eu quebro agora todo pacto de pobreza, toda maldição de escassez, todo padrão de dívida que foi instalado na minha história. Eu dissolvo toda dívida que me prende e declaro que meus empréstimos são aprovados, meus financiamentos são liberados e meu cartão de crédito opera com liberdade e provisão abundante. O dinheiro não me evita mais. O dinheiro me encontra, me segue, me serve. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou rico. Amém. E assim é. Sinta o que acabou de acontecer no campo espiritual. Algo se moveu, algo se rompeu, algo foi liberado. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas você sente uma mudança interior, uma leveza que não estava lá antes, uma certeza estranha de que algo realmente mudou. Essa sensação não é ilusão, é a confirmação espiritual de que o decreto foi aceito, registrado e está agora em plena operação. A partir deste momento, o universo financeiro começa a se reorganizar ao redor de você. Pessoas que devem dinheiro a você vão começar a aparecer com pagamentos. Oportunidades que estavam travadas vão começar a se mover. Propostas financeiras vão começar a chegar. E você vai notar algo curioso. O dinheiro vai começar a aparecer de formas inesperadas, através de caminhos que você nem imaginava. Pode ser uma restituição que você não esperava, pode ser um desconto surpreendente, pode ser uma oferta de trabalho extra, pode ser um presente financeiro de alguém. O universo tem infinitas formas de fazer o dinheiro chegar até você. E agora que a porta está aberta, ele vai usar todas elas. Sua única tarefa é permanecer em estado de recepção, de gratidão antecipada, de certeza inabalável de que a provisão está a caminho. Mas o decreto não termina aqui. Ele precisa ser selado com ação concreta. Você precisa demonstrar ao universo que você não está apenas falando, você está agindo. E a ação que sela este decreto é simples, mas poderosamente eficaz. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Não qualquer 3 pessoas escolhidas ao acaso. Pessoas específicas que você sabe que estão passando por dificuldades financeiras, que estão presas em dívidas, que precisam deste desbloqueio tanto quanto você precisava antes de começar a ouvir. Pense agora em quem são essas 3 pessoas. Visualize os rostos delas. Veja a preocupação nos olhos delas quando falam sobre dinheiro. Sinta o peso que elas carregam nos ombros por causa das dívidas. Lembre-se das conversas em que elas desabafaram sobre a falta, sobre as contas atrasadas, sobre as oportunidades perdidas. E agora você tem em suas mãos a chave que pode abrir as portas financeiras delas. Você tem acesso ao decreto que pode mudar a realidade delas. E você vai compartilhar isso. Não por obrigação, mas porque você sabe o que é estar preso financeiramente. Você sabe o que é acordar de madrugada pensando em como vai pagar as contas. Você sabe o que é a angústia de ver oportunidades passando, mas não ter recursos para aproveitar. Quando você compartilha com essas 3 pessoas, você não está apenas ajudando elas. Você está ativando a lei espiritual da semeadura e da colheita. E essa não é uma lei opcional. É uma lei universal, que opera com a mesma precisão que a lei da gravidade. Tudo que você semeia retorna multiplicado. Não às vezes, sempre, sem exceção. Se você semeia a esperança financeira na vida de 3 pessoas, você está plantando 3 sementes de esperança que vão germinar e crescer e produzir frutos na sua própria vida. Se você semeia libertação de dívidas, você está criando um campo energético de quitação acelerada que vai operar a seu favor. Se você semeia prosperidade compartilhando este decreto com outras pessoas, você está abrindo canais de abundância exponencial para você mesmo, porque o universo vê o que você faz. Ele registra cada ato de generosidade.
Ele observa cada vez que você ajuda alguém a sair da escassez, e ele multiplica de volta para você. Não na mesma medida, em medida muito maior. A lei diz 30, 60, 100 vezes mais. Você semeia 3 sementes, você colhe 300. Você liberta 3 pessoas do bloqueio financeiro através do compartilhamento, você recebe 30 vezes mais desbloqueio na sua própria vida. E o retorno não é simbólico ou espiritual apenas. Ele é real, mensurável, visível, tangível. Pessoas que compartilharam este tipo de conteúdo com fé genuína, com intenção correta de realmente ajudar, relatam experiências impressionantes. Aprovações de crédito que chegam no dia seguinte, quando antes só recebiam negativas. Dinheiro inesperado caindo na conta na mesma semana do compartilhamento. Propostas de trabalho ou negócio surgindo do nada, com valores acima do esperado. Dívidas sendo perdoadas ou renegociadas em condições impossíveis. Familiares ou amigos aparecendo com ajuda financeira sem que ninguém tenha pedido. Não porque o vídeo é mágico, não porque compartilhar é um ritual supersticioso, mas porque o ato de compartilhar com intenção correta, com o coração genuinamente desejando que outros também sejam libertos, ativa uma corrente espiritual de reciprocidade que o universo é obrigado a honrar. Você demonstra generosidade, você recebe generosidade de volta. Você abre portas para outros, suas portas se abrem também. Você semeia libertação financeira, você colhe sua própria libertação multiplicada. Então faça isso agora. Não deixe para depois. Não espere terminar o vídeo. Pause por um momento, pegue seu celular, abra suas mensagens ou redes sociais e compartilhe este vídeo com as 3 pessoas que vieram à sua mente. E enquanto compartilha, declare mentalmente ou em voz baixa: assim como eu libero, eu recebo. Assim como eu abro portas para outros, minhas portas se abrem. Assim como eu semeio o decreto da prosperidade, eu colho abundância multiplicada. Agora você precisa compreender algo fundamental sobre a natureza do dinheiro e da provisão divina. Eles não operam em escassez. Eles operam em abundância contínua e ilimitada. O problema nunca foi a falta de dinheiro disponível no universo. O problema sempre foi a sua identidade financeira, a imagem que você carregava de si mesmo em relação ao dinheiro. Durante anos, talvez décadas, você se viu como alguém que não tem, alguém que sempre está devendo, alguém que precisa se contentar com menos, alguém que não merece abundância. E essa identidade funcionou como um campo magnético invisível que repelia a prosperidade. Cada vez que você olhava para sua conta bancária e suspirava, você estava reforçando essa identidade de escassez. Cada vez que você se sentia envergonhado por não ter dinheiro suficiente, você estava alimentando essa identidade de pobreza. Cada vez que você se comparava com pessoas prósperas e se sentia inferior, você estava consolidando essa identidade de inferioridade financeira. E o universo, que responde fielmente à identidade que você projeta, simplesmente entregava mais do mesmo, mais escassez, mais dívidas, mais bloqueios. Mas a partir de agora, tudo isso muda, porque você não é mais aquela pessoa antiga. Você é um herdeiro legítimo da abundância divina. Você não é um mendigo espiritual. Você é realeza financeira. E quando você assume essa nova identidade, quando você começa a se ver como alguém que merece, que possui, que comanda a prosperidade, o universo não tem escolha senão se reorganizar para confirmar essa nova identidade. Pense em como a realeza age em relação ao dinheiro. Um rei não pede permissão para acessar o tesouro do reino. Ele não suplica para que as portas sejam abertas. Ele simplesmente ordena e as portas se abrem. Ele não carrega medo de que o tesouro vai acabar, porque ele sabe que a provisão é contínua, que os cofres são reabastecidos constantemente.
Essa é a mentalidade que você precisa adotar agora. Você não está mais mendigando por dinheiro. Você está tomando posse do que já é seu por direito espiritual. Você não está mais pedindo aprovações de crédito como um favor. Você está ordenando que as aprovações aconteçam porque você tem autoridade para isso. Você não está mais esperando que alguém decida se você merece ou não a prosperidade. Você já decidiu. Você merece, você tem direito, você é digno. E essa certeza interior, essa convicção inabalável, é o que abre as comportas da abundância. O dinheiro flui naturalmente para aqueles que se veem como dignos de recebê-lo. As oportunidades financeiras aparecem para aqueles que se posicionam como merecedores delas. As portas se abrem para aqueles que caminham em direção a elas com a confiança de quem sabe que tem o direito de entrar. Essa não é arrogância. Essa é consciência de valor próprio. Essa é a compreensão profunda de que você foi criado para prosperar, não para sobreviver. Que você foi designado para a abundância, não para a escassez. Que você foi chamado para a riqueza, não para a pobreza. E quando você internaliza essa verdade, quando ela se torna parte da sua identidade central, o universo não tem escolha senão espelhar essa realidade de volta para você. Observe como crianças de famílias ricas crescem com uma mentalidade completamente diferente em relação ao dinheiro. Elas não crescem achando que o dinheiro é difícil de conseguir. Elas crescem sabendo que o dinheiro está disponível, que é natural tê-lo, que é esperado que elas tenham acesso a ele. E essa mentalidade se torna uma profecia autorrealizável. Elas atraem dinheiro porque acreditam que o dinheiro é delas por direito. Agora imagine aplicar essa mesma mentalidade na sua vida, independentemente de onde você nasceu ou de quanto dinheiro você tem agora. Imagine acordar todos os dias sabendo com certeza absoluta que o dinheiro está vindo na sua direção, que você não precisa se preocupar, que a provisão é garantida, que você é um imã de prosperidade. Essa mudança de consciência é mais poderosa do que qualquer estratégia financeira, do que qualquer investimento, do que qualquer oportunidade de negócio, porque ela muda a frequência que você emite e o dinheiro responde a frequências. E aqui está o segredo que vai acelerar todo esse processo. Você precisa começar a agir como se a abundância já tivesse chegado, mesmo antes de ver as evidências físicas. Isso não significa gastar dinheiro que você não tem de forma irresponsável. Significa mudar sua postura energética, sua linguagem interna, seus pensamentos automáticos sobre dinheiro. Quando você olha para sua conta bancária e vê um saldo baixo, em vez de entrar em pânico, você declara: "Isso é temporário, o fluxo já está a caminho." Quando você recebe uma conta inesperada, em vez de se desesperar, você declara: "A provisão para pagar isso já foi liberada, eu só preciso recebê-la." Quando você pensa em comprar algo que deseja, em vez de se sentir culpado, você declara: "Eu mereço isso, e o dinheiro para isso está chegando até mim agora." Essa mudança de linguagem parece simples, mas ela reprograma completamente seu sistema nervoso financeiro. Ela desativa os alarmes de escassez que disparam automaticamente e ativa os receptores de abundância que estavam adormecidos. E quando seus receptores de abundância estão ativos, você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia ver. Você começa a atrair propostas que antes passavam por você sem parar. Você começa a receber dinheiro de formas que você nem sabia que eram possíveis, porque a abundância sempre esteve disponível. Você só não estava sintonizado na frequência certa para recebê-la. Agora você está. Existe um fenômeno espiritual que acontece após o decreto ser ativado. Um fenômeno que poucos compreendem, mas que é absolutamente crucial para a manifestação completa da abundância financeira na sua vida. É o que chamamos de restituição divina.
Tudo que foi roubado de você, tudo que foi bloqueado injustamente, tudo que deveria ter chegado, mas nunca chegou, tudo que foi desviado no caminho, tudo que você perdeu sem entender o porquê, tudo isso está prestes a ser restituído. E não apenas restituído na mesma medida, restituído multiplicado, com juros de honra, com acréscimos sobrenaturais que compensam cada momento de angústia financeira que você passou. O universo opera sob leis de justiça espiritual que a maioria desconhece. Uma dessas leis determina que toda injustiça financeira gera um débito cósmico que precisa ser pago. Cada oportunidade que foi negada a você injustamente gerou um crédito no seu favor no banco espiritual. Cada esforço que você fez e que não foi recompensado adequadamente acumulou juros divinos a seu favor. Cada vez que você trabalhou dobrado para ganhar metade, o universo registrou essa desproporção e criou uma conta de compensação. E agora que a porta financeira foi aberta, agora que o decreto foi ativado, agora que você assumiu sua identidade de herdeiro, chegou o momento dessa restituição começar a se manifestar no mundo físico. A restituição não chega de uma vez só. Ela chega em ondas, em ciclos progressivos de manifestação. A primeira onda é a onda do alívio imediato. É quando pequenos milagres financeiros começam a acontecer. Um desconto inesperado, uma dívida perdoada, um pagamento que você já nem esperava mais. Esses são os primeiros sinais de que o processo foi iniciado, de que o universo está respondendo ao decreto. Você acorda de manhã e vê uma mensagem inesperada oferecendo uma oportunidade. Você abre o aplicativo do banco e encontra um crédito que não estava lá ontem. Você recebe uma ligação de alguém que estava devendo dinheiro há meses e agora quer pagar. Esses pequenos milagres são as faíscas iniciais do incêndio que está prestes a consumir toda a escassez da sua vida. Não despreze nenhum desses sinais. Cada um deles é uma confirmação de que o decreto está operando, de que as portas estão se abrindo, de que o bloqueio foi removido. A segunda onda é a onda da recuperação. É quando o dinheiro que você havia perdido ou emprestado e nunca recebeu de volta começa a retornar. Pessoas aparecem do nada para pagar dívidas antigas. Aquele amigo que sumiu depois que você emprestou dinheiro a ele, reaparece de repente com o valor completo. Você recebe restituições de impostos que não esperava. Você descobre créditos que tinha direito, mas nunca havia reivindicado. Você é contatado por empresas que devem pagamentos atrasados. E tudo isso acontece sem que você precise correr atrás, sem que você precise cobrar, sem que você precise brigar. O universo move as peças necessárias para que o que é seu por direito chegue até você. Essa é a lei da restituição em operação, e ela não falha. Cada centavo que foi injustamente retido de você está sendo liberado agora, neste exato momento, através de canais que você nem imagina. A terceira onda é a onda da multiplicação. É quando as oportunidades financeiras começam a se multiplicar de forma exponencial. Uma porta aberta se transforma em 10 portas. Um cliente se transforma em uma rede de clientes. Uma ideia lucrativa se desdobra em múltiplas fontes de renda. Você percebe que está recebendo propostas de trabalho ou de negócio de lugares completamente diferentes. Pessoas começam a te indicar para oportunidades sem que você peça. Seu nome começa a circular em ambientes de prosperidade. E cada oportunidade que se materializa abre outras 3. É como se você tivesse entrado em uma corrente de abundância que se auto-perpetua, que se autoalimenta, que cresce exponencialmente. Você trabalha o mesmo tanto, mas o retorno é 5 vezes maior. Você investe a mesma energia, mas os resultados são 10 vezes superiores.
porque agora você está alinhado com a frequência da multiplicação divina, onde tudo que você toca se expande, onde tudo que você faz prospera, onde tudo que você planta rende colheitas abundantes. E a quarta onda, a mais poderosa de todas, é a onda da abundância estabelecida. É quando o fluxo de dinheiro se torna constante, previsível, inabalável. É quando você finalmente experimenta segurança financeira real, quando as dívidas são apenas memórias distantes, quando a escassez se torna algo que você mal consegue lembrar como era. Nessa fase, você não está mais correndo atrás do dinheiro. O dinheiro está correndo atrás de você. Você não está mais preocupado com o próximo mês. Você está planejando os próximos anos. Você não está mais calculando cada centavo antes de comprar algo necessário. Você está fazendo escolhas financeiras com liberdade e sabedoria. Suas contas são pagas antes mesmo do vencimento. Seu cartão de crédito é usado com estratégia, não com desespero. Seus investimentos crescem consistentemente. E, acima de tudo, você dorme tranquilo, sabendo que a provisão é constante, que a porta está aberta, que o fluxo está garantido. Mas, para que essas ondas fluam sem obstáculos, você precisa manter sua mente em estado de fortaleza. Sua mente é o jardim onde as sementes da abundância foram plantadas através do decreto. E agora, você precisa proteger esse jardim contra as ervas daninhas da dúvida, do medo, da incredulidade. Cada vez que você permite que pensamentos de escassez invadam sua mente, você está regando as ervas daninhas e sufocando as sementes de prosperidade. Cada vez que você alimenta conversas sobre crise, sobre falta, sobre impossibilidade financeira, você está contaminando o solo do seu jardim interior. Você precisa ser vigilante. Você precisa ser seletivo com o que você permite entrar na sua mente. Desligue notícias que só falam de colapso econômico. Afaste-se de pessoas que vivem reclamando de dinheiro. Recuse-se a participar de conversas derrotistas sobre finanças. E, em vez disso, alimente sua mente com verdades sobre abundância. Leia histórias de pessoas que saíram da pobreza para a prosperidade. Assista conteúdos que expandem sua consciência financeira. Cerque-se de pessoas que falam sobre crescimento, sobre oportunidades, sobre vitórias, porque sua mente absorve tudo que você permite entrar nela e ela reproduz exatamente o que foi absorvido. Se você alimenta sua mente com escassez, sua realidade produz escassez. Se você alimenta sua mente com abundância, sua realidade produz abundância. É uma lei simples, mas poderosamente eficaz. Agora, chegamos ao momento mais crítico de toda esta jornada de desbloqueio financeiro. O momento que determina se tudo que foi ativado aqui se consolidará permanentemente na sua vida ou se dissipará como tantas outras tentativas que você já fez no passado. Este momento é o momento da consolidação espiritual, o momento em que você precisa ancorar tudo que foi liberado através de um compromisso firme e inabalável. Você precisa entender que o decreto que você fez não é um evento isolado. Ele é o início de um novo padrão, de um novo ciclo, de uma nova realidade financeira que precisa ser nutrida, reforçada e protegida nos próximos dias. É por isso que você vai fazer o seguinte. Durante os próximos 3 dias, você vai voltar a este vídeo e repetir o decreto supremo. Não porque o primeiro decreto não funcionou, mas porque a repetição cria raízes espirituais profundas que tornam a manifestação irreversível. Pense em uma árvore. Quando você planta a semente, ela brota rapidamente. Mas se você não regar nos primeiros dias, a planta murcha e morre. O mesmo acontece com decretos espirituais. O primeiro decreto planta a semente. As repetições nos 3 dias seguintes regam, fortalecem e consolidam o crescimento.
E ao final desses 3 dias, você terá estabelecido uma raiz espiritual tão profunda que nenhuma tempestade financeira, nenhuma crise externa, nenhum bloqueio residual conseguirá arrancar a árvore da abundância que foi plantada na sua vida. Enquanto você passa por esses 3 dias de consolidação, preste muita atenção aos sinais que vão começar a aparecer. O universo vai começar a enviar confirmações de que o processo está funcionando, de que o decreto foi aceito, de que as portas estão se abrindo. Essas confirmações podem ser sutis no começo, quase imperceptíveis se você não estiver atento, mas elas estarão lá. Pode ser um pensamento repentino sobre uma oportunidade financeira que você havia completamente esquecido. Você está fazendo algo completamente diferente e de repente vem à sua mente aquele projeto que você abandonou, aquela ideia que você teve, mas nunca executou, aquela pessoa que você conheceu e que poderia abrir portas. Esse pensamento não é coincidência. É o universo trazendo de volta à sua consciência um caminho que ficou esquecido, mas que agora está sendo reativado. Pode ser uma conversa inesperada que abre uma porta que você nem estava procurando. Você encontra alguém casualmente, começam a conversar sobre assuntos aleatórios e de repente a pessoa menciona uma oportunidade, faz uma proposta, te conecta com alguém influente. Você pode até pensar que foi sorte, que foi coincidência, mas não foi. Foi o universo orquestrando encontros divinos para manifestar a provisão que você decretou. Pode ser uma ligação de alguém oferecendo trabalho, proposta de negócio, parceria, ou mesmo simplesmente pagando uma dívida antiga que você nem lembrava mais. O telefone toca, você atende sem saber quem é, e do outro lado vem uma voz com uma oferta, com uma oportunidade, com dinheiro, e você fica surpreso porque não estava esperando aquilo. Mas o universo estava preparando aquilo desde o momento em que você fez o decreto. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, um e-mail inesperado, uma notificação no aplicativo do banco mostrando um crédito que você não estava esperando. Pode ser alguém comentando sobre uma vaga de emprego perfeita para você. Pode ser um anúncio que aparece na sua tela oferecendo exatamente o que você precisa com condições impossíveis. Pode ser uma promoção relâmpago, no momento exato em que você ia comprar algo. Não ignore nenhum desses sinais. Não descarte nenhuma dessas confirmações como mera coincidência. Eles são o selo parcial, a primeira evidência física de que o decreto foi aceito e está sendo processado nos bastidores da realidade. Cada sinal que você reconhece e agradece fortalece sua fé. E cada aumento na sua fé acelera exponencialmente a manifestação completa. É um ciclo virtuoso divino. Você decreta, você vê sinais, sua fé aumenta, você decreta novamente com mais convicção, mais sinais aparecem e mais fortes, mais fé se consolida, mais dinheiro se move na sua direção. E em poucos dias, o que começou como uma pequena faísca frágil de esperança se transforma em um incêndio incontrolável de prosperidade financeira que consome toda a escassez ao seu redor, que queima toda a dívida, que evapora todo o bloqueio. Você vai olhar para trás daqui a algumas semanas, talvez até dias, e mal vai acreditar que foi a mesma pessoa que começou este vídeo sufocada pelas dívidas, paralisada pelo medo, bloqueada financeiramente, sem esperança de mudança, porque essa pessoa não existe mais. Ela morreu no momento em que você escreveu seu nome nos comentários. Ela foi enterrada no momento em que você declarou posse do decreto. E o que nasceu no lugar dela é alguém completamente novo, alguém que caminha em autoridade financeira, que comanda a provisão divina, que vive em fluxo contínuo de abundância, que atrai dinheiro naturalmente, que prospera em todas as áreas. Então aqui está a sua instrução final, a ação que sela tudo que foi construído aqui.
Primeiro, você vai se inscrever neste canal se ainda não fez isso, porque ao se inscrever, você está declarando ao universo que você não quer apenas um milagre financeiro isolado. Você quer um fluxo contínuo de desbloqueio, de provisão, de abundância. Segundo, você vai ativar o sino de notificações, porque cada novo vídeo que chega é uma nova camada de proteção espiritual sobre sua prosperidade. Uma nova ferramenta para expandir ainda mais seu território financeiro. Terceiro, você vai compartilhar este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão passando por dificuldades financeiras. Porque ao semear libertação na vida de outros, você está ativando a lei da multiplicação sobre sua própria colheita. E quarto, você vai deixar um comentário agora declarando: eu tomo posse do decreto da riqueza divina. Minha porta financeira está aberta. O dinheiro chega sem parar na minha vida. Faça isso agora. E depois de fazer tudo isso, você vai voltar aqui nos próximos 2 dias e repetir o decreto supremo que você aprendeu. Não porque você está duvidando, mas porque você está consolidando. Você está criando raízes espirituais tão profundas que nenhuma tempestade financeira conseguirá abalar sua árvore de prosperidade. No primeiro dia, você vai sentir alívio. No segundo dia, você vai perceber sinais. No terceiro dia, você vai testemunhar manifestações concretas de dinheiro chegando. E a partir daí, o fluxo se torna imparável. Dívidas começam a se dissolver, aprovações começam a chegar. Oportunidades começam a aparecer e você finalmente vive o que sempre foi seu direito desde o início. Uma vida de abundância financeira, de provisão contínua, de portas abertas. Agora eu vou fazer as perguntas que você precisa responder com sinceridade no seu coração. Você está pronto para parar de viver sufocado pelas dívidas? Você está pronto para ver seu empréstimo aprovado, seu financiamento liberado, seu cartão de crédito operando com liberdade? Você está pronto para que o dinheiro chegue sem parar na sua vida? Se a resposta é sim, então haja agora, não amanhã, não depois, agora. Porque este é o momento da sua virada financeira. Este é o dia em que tudo muda. E daqui a algumas semanas, quando você olhar para trás e perceber quanto dinheiro destravou, quantas portas se abriram, quanta provisão chegou, você vai se lembrar deste momento exato em que você tomou a decisão de decretar, de declarar, de tomar posse da abundância que sempre foi sua. Eu decreto sobre você agora, enquanto você termina este vídeo, que toda porta financeira se abra, que todo bloqueio se dissolva, que toda dívida seja quitada, que todo empréstimo seja aprovado, que todo financiamento seja liberado, que o dinheiro chegue sem parar, que a prosperidade se estabeleça permanentemente, que a abundância se torne sua nova realidade. Em nome de tudo que é sagrado, de tudo que é divino, de tudo que é poderoso, eu declaro: está feito, está selado, está manifestado. A partir de agora, você caminha em provisão contínua, em fluxo imparável, em riqueza crescente. Amém. E assim é.